Nós estamos agora, nesse momento pós-pandemia, nós estamos, de verdade, nós estamos reconstruindo essa igreja, começando quase do zero, quase do zero. As pessoas às vezes perguntam, e aí, Zé Antônio, muita gente saiu? Eu falo, várias famílias saíram, várias foram para outras cidades, algumas nós perdemos porque não está mais aqui entre nós, e outras deixaram de estar nessa comunidade e estão em outras. Então, isso é normal, é um processo normal, mas quanto a nós queremos descobrir qual é o nosso lugar, qual é o ministério que Deus tem para mim. Uma coisa eu sei: se você é lavado e lavada pelo sangue do Cordeiro, se você entregou a sua vida para Jesus, com certeza o Senhor também te deu dons. E eu motivo você a descobrir esses dons, a saber, a querer saber quais são esses dons, para que você se sinta útil no corpo de Cristo. Todas as vezes que eu falar de corpo de Cristo aqui, eu quero que você entenda, não é a igreja de I minúsculo. Igreja de I minúsculo é a Igreja Presbiteriana Independente Betânia de Londrina. Isso é a igreja CNPJ. Eu quero que você entenda de outro jeito. Toda vez que nós falarmos de corpo de Cristo aqui, você vai lembrar que o corpo de Cristo está espalhado entre todas as denominações do mundo inteiro está a igreja de Jesus. Então, quando você for usado com o dom do Espírito, lembre-se disso. Você está sendo inserido no corpo de Cristo. Isso pode ser em Londrina, pode ser em qualquer outra cidade do mundo. O importante é que você se sinta parte do corpo. Por isso que eu sei que está muito em voga, e a gente vê muito isso nas mídias, dizendo o seguinte: eu sou igreja, agora estou sendo igreja na minha casa. Falando, excuse me, você não pode dizer que eu sou igreja, porque não tem como você ser igreja se você não fizer parte do corpo. E corpo, obviamente que é a junção de todos os membros, entendeu? Uma igreja sozinha, ou seja, uma pessoa não pode ser igreja sozinha. Isso não é possível, nem do ponto de vista etimológico, nem do ponto de vista teológico e nem do ponto de vista espiritual. Isso porque eu e você só somos igreja quando nós estamos juntos. Você pode dizer que você não quer mais nada, e aí tudo bem. Mas você não pode dizer, eu serei igreja sozinho. E para saber mais detalhes sobre isso, eu sugiro, eu proponho e eu motivo você intensamente a continuar lendo depois em casa o capítulo 12 inteiro até o final. E você vai ver o que Paulo está falando da importância de corpo. Ninguém vê um dedo andando por aí sozinho, não é verdade? Seria uma anomalia. Ninguém vê um cérebro andando por aí. Ninguém vê uma perna andando sozinha por aí. E você entendeu? Então é isso que Paulo quer dizer. Corpo é corpo, só é corpo quando está junto, quando os membros estão todos ajustados, não é? Perfeitamente saudáveis, um junto com o outro, entendeu? Então, dizendo tudo isso, para dizer o seguinte: não enterre os dons que Deus deu para você. Não enterre os dons que Deus deu para você. Se o Senhor Jesus te salvou, Ele te salvou com um propósito, e não é só para ficar, por exemplo, assistindo o espetáculo, entendeu? Você faz parte de um movimento. E aí você vai perguntar para Deus, qual é o meu lugar aqui? Que Deus te abençoe. Vamos ao texto, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 até o 11. 1 Coríntios 12, 8 a 11. Então, Paulo está falando falamos sobre a natureza dos dons na semana passada, e hoje ele já entrou na lista propriamente dita. Veja isso. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Não como eu quero ou desejaria, mas conforme Ele quer. Senhor, estende as tuas mãos sobre nós, derramando a unção do teu Espírito.
A unção para falar, a unção para ouvir, a unção para mover, porque tudo depende do Espírito Santo. Sem o mover do Espírito, os teus filhos e filhas se acomodarão. Nós precisamos que nesta manhã o Espírito Santo esteja falando ao coração de todos aqui que estão presentes nesse lugar, nessa reunião gostosa, maravilhosa, comunitária, e daqueles e daquelas que nos acompanham de suas casas. Abençoa cada coração agora e fala conosco, da mesma maneira como o Senhor falou com aquela igreja. Instrua-nos como o Senhor instruiu no passado. Venha abrir a nossa mente, dá-nos lucidez, porque nós queremos entender o nosso lugar na construção do corpo de Cristo, na edificação do corpo de Cristo na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso lembrar a você o que os dons não são. Pelo menos duas coisas. Primeiro, os dons não são talentos naturais. Você e eu nascemos com algumas habilidades naturais. Alguns têm habilidade de cantar, outros de cozinhar, ou qualquer habilidade, não é? A habilidade para fazer artesanato, qualquer coisa. Dons não são isso. Dons também não são fruto do Espírito. O fruto do Espírito é diferente dos dons. Os dons são ferramentas importantes, não é? São ferramentas dadas pelo Espírito Santo para capacitar, para habilitar, para qualificar os membros para serviços específicos na construção, na edificação do corpo de Cristo. Só dizendo isso, já fica muito claro que se eu ou você não exercermos os nossos dons, vai ficar uma lacuna. Fica uma lacuna. Então, quanto maior o número de pessoas exercendo seus dons no meio de uma comunidade, mais rica é esta comunidade, mais madura ela se torna, mais abençoada ela se torna. E isso é maravilhoso, porque é uma diversidade de dons. E isso é maravilhoso também da perspectiva de evitar qualquer tipo de ilusão. Quer dizer, eu não sou indispensável, mas eu sou importante. Mas a coisa anda sem mim, entendeu? Mas a sua presença é importante, o seu dom é importante. Preste atenção em você que diz assim, eu estou indo lá, eu vou lá ouvir o Zé Antônio, eu vou lá assistir o culto. Ei. É isso que eu estou dizendo. Qual é o seu lugar aqui? Entendeu? Você vai se sentir útil. Você vai dizer, puxa vida, tem algo que eu faço e faço com amor para a glória de Jesus. No texto que nós lemos, Paulo nos mostra os dons que o Espírito Santo dá ao seu povo. E nós vamos fazer um voo, como eu disse. Isso aqui é só mais um aperitivo para despertar em você o desejo de se aprofundar cada vez mais. O primeiro dom que Paulo fala é da palavra de sabedoria. Quando uma pessoa dotada desse dom, ela fala, os demais membros do corpo, eles reconhecem claramente a verdade dita através daquele irmão e daquela irmã. E esse procedimento, ele claramente fica para todos, que aquela é uma palavra de Deus para a vida da comunidade, para a sua família, para a sua vida. Este é o dom da palavra de sabedoria. Essa pessoa, ela sabe como chegar rapidamente ao âmago do problema. Na verdade, ele é um solucionador de problemas. Esse dom de sabedoria é dado para pessoas que Deus usa tremendamente para solucionar problemas de toda ordem. Essa pessoa, ela toma decisões práticas, assertivas, rápidas e muito cirúrgicas. Esse é o dom de sabedoria. E eu quero aqui motivar você. Quem sabe Deus quer te usar com dom de sabedoria. E nós precisamos desse dom na vida da igreja. Gente, nós precisamos ter amigos com esse dom. Concorda comigo? Como é importante. Às vezes nós estamos perdidos, tem uma decisão importante para tomar. Como é bom conversar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus sábia. Mas não é só aquela sabedoria normal que alguns têm, graças a Deus. Eu estou falando dessa sabedoria espiritual, isso que é presente de Deus.
Nós precisamos pedir isso para a nossa comunidade. O segundo dom que Paulo nos coloca nesta lista é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é a capacidade de descobrir e revelar a verdade de forma clara e lúcida para o crescimento e o bem-estar do corpo. Essa palavra de conhecimento, ela descobre a verdade. O homem e a mulher que tem esse dom, ele fala a verdade, ele reconhece a verdade, ele percebe a verdade. A capacidade de percepção da verdade é muito intensa, porque é espiritual, não é dele. É um dom que vem de Deus. E a diferença entre o dom de sabedoria e o dom do conhecimento é que o dom do conhecimento ele tem a ver com a descoberta da verdade. Como nós precisamos de gente assim aqui. Enquanto o dom da sabedoria tem a ver com a aplicação dessa verdade revelada por Deus. O terceiro dom que Paulo nos fala vem sobre fé. Bem, eu e você fomos salvos pela fé. Sem fé nós não podemos entregar a nossa vida para Jesus. Sem fé não há salvação. Sem fé não há como caminhar com Deus. O mínimo que se exige é que se tenha fé. E fé significa confiança. E você só confia em quem você conhece. Então, fé é fruto de relacionamento pessoal com Deus. Isso é o normal. Todo homem, toda mulher que entregou a sua vida para Jesus tem fé. Eu creio. Não é eu acredito. Acreditar não é uma palavra teológica. É uma palavra que vem do mundo comercial. Tem a ver com crédito. Eu e você não temos nenhum crédito com Deus. Nenhum. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Agora, quando fala de fé, nós estamos falando de crer. E aqui a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, para poderem discernir, ouça isso, com extraordinária confiança, a vontade e os propósitos de Deus. A pessoa que tem um dom da fé, eles são pessoas firmes, eles são quase inabaláveis, porque a fé os torna assim. Essas pessoas com o dom da fé, elas se concentram sempre nas possibilidades, sem se deixarem desencorajar pelas circunstâncias. Porque há uma fé sobrenatural dentro dela que vai para além da salvação. Ela não se deixa levar pelos sofrimentos ou pelos obstáculos. Elas são capazes de confiar em Deus em meio às lutas, provações, ataques, pressões, e ela fica firme, porque ela diz, eu creio, o Senhor está conosco. Isso é maravilhoso, porque isso motiva a gente, isso renova as nossas forças. Como é bom ter gente assim. Peça a Deus, para você, o dom da fé. Nós precisamos de gente aqui nessa comunidade que tem o dom da fé. Essas pessoas percebem onde Deus quer que vão, ainda que não façam a mínima ideia de onde vão chegar ou como vão chegar lá. E aí a gente lembra de Abraão, não é verdade? A fé de Abraão. Nada tirou aquele homem do foco. Próximo dom, dons de cura. Esse dom, ele capacita uma pessoa a servir de intermediário. Ouça isso. Olha a loucura, olha o privilégio. Ele capacita a pessoa a servir de intermediário do Pai para restaurar a saúde, ouça, a parte do uso de meios naturais, como a ciência, por exemplo. Por falar em ciência, deixa eu dizer uma coisa para você, deixar bem claro. O Evangelho não tem nenhum problema com a ciência. Quem tem problema com a ciência é a religião, é diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu estava conversando com a sua filha, Wilson, nós estávamos conversando a diferença entre evangelho e religião. E aí foi uma conversa muito boa, porque é diferente. Evangelho é uma coisa, ele não tem nenhum problema com a ciência. Quem tem problema com a ciência, Galilei que eu diga, foi a religião. Você entendeu? Agora, eu creio que a mão do Senhor pode chegar onde o homem não chega. Eu creio, eu já vi isso muitas vezes. Alguém aqui já viu um milagre acontecer na sua frente de cura? Levanta a sua mão, por favor. Quero ver se você já viu isso.
Eu vi várias vezes Deus fazer isso. Deus usa pessoas. Essas pessoas são simplesmente canais por meio dos quais Deus opera quando Ele deseja curar. Porque nem Jesus curou todo mundo. Você concorda comigo? Você concorda comigo que naquela cidade chamada Jericó haviam mais cegos além de Bartimeu, o filho de Timeu? Você concorda comigo que aquela mulher do fluxo hemorrágico não era a única a sofrer? Seja num fluxo descontrolado, ou seja ao contrário, que não conseguia ter o fluxo, ou seja, doença de toda ordem. Tem a ver com a cura sobrenatural das enfermidades. Que o Senhor levante pessoas aqui com esse dom, em nome de Jesus. Que o Senhor levante pessoas com esse dom aqui nessa igreja. Na cidade de Londrina. Não estou pedindo só para Betânia, não, é para a cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque Deus vai usar essas pessoas para curar as enfermidades humanas de toda ordem, toda natureza, seja físico, seja mental. Tem tanta gente precisando de saúde mental, tanta gente precisando de saúde emocional, tem tanta gente precisando de saúde espiritual. Nós precisamos de gente que se coloque entre Deus e nós, como instrumento, como canal, serem usados com o dom da cura. O próximo dom, poder para operar milagres. Milagres. Esse é o dom que Deus dá para realizar, ouça, atos poderosos, atos maravilhosos, atos assombrosos, que todos podem notar que alteraram o curso ordinário da natureza. Uma ação sobrenatural. É uma ação, portanto, maravilhosa. Ela é extraordinária. Ela é fora do ordinário. Alguém tem que chegar e admitir dizendo: isso foi um milagre. Para a glória de Deus, diante de todo o sofrimento que essa pandemia trouxe, muita gente cética se converteu porque viu o poder sobrenatural de Deus em muitos lugares. Muitos médicos se converteram, muitos enfermeiros se converteram, eles viram, eles fizeram as contas e disseram: tem uma mão invisível aqui, tem uma mão invisível aqui. Próximo dom, a profecia. A profecia. Isso aqui não tem nada a ver com cartomante, nem com necromancia, que significa consulta aos mortos. Isso aqui não tem nada a ver com vidência, não tem nada a ver com isso, mas é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para receberem e transmitirem algumas mensagens imediatas de Deus ao seu povo. E essas mensagens, elas sempre estarão coadunando, atrelado à palavra de Deus, aos profetas e aos apóstolos. Como que você sabe que a profecia vem de Deus? Tem que ter unidade com o que o Senhor falou aos profetas e o que o Senhor falou através dos apóstolos. O que passar disso não é profecia. E se a gente adotasse o critério do Antigo Testamento para profetas, que se a profecia não se cumprisse, eles eram mortos, iam desaparecer muitos profetas hoje. Porque pensa num dom que todo mundo gosta disso. Pensa num dom que atrai. Pensa num dom que traz dor, que traz decepção. Eu estou me referindo, obviamente, aos falsos profetas. A falsa profecia. O que tem tirado de gente da caminhada do reino, essa tal da falsa profecia, nos movimentos carismáticos, seja da igreja católica, seja da igreja evangélica, trazendo dor ao invés de abençoar o povo. Isso não vem de Deus. Paulo está falando daquilo que vem de Deus. E Paulo está sendo muito claro aqui, porque ele está trabalhando com uma comunidade que vivia num contexto pagão, num contexto de muito paganismo, de ocultismo, coisas assim que eram sobre-humanas. E vocês acham que o império das trevas também não tem poder para impressionar? Óbvio que tem. É claro que Satanás também tem poder. Lógico que tem. Eu creio que o Espírito Santo usa esse dom para orientar seu povo de forma particular nos dias de hoje. Mas não é para você chegar para dizer para você assim: olha, você vai casar com aquela mulher.
Cai nessa para você ver. Vai nessa para você ver. Vai nesse tipo de profecia para você ver. Então, olhe bem para mim, preste bem atenção. Só há uma maneira de você saber e reconhecer quando realmente é o Espírito de Deus que está falando ou não. Você tem que se aprofundar no Evangelho. Você não pode terceirizar a sua vida espiritual. Você tem que conhecer o que o Evangelho diz, para que quando uma pessoa trouxer uma palavra profética, você já vai imediatamente ter o Espírito Santo falando para você. Uma luz enorme vai acendendo um painel. E aí você vai perceber se é Deus ou não que está falando com você. É interessante que no Antigo Testamento os profetas diziam, assim diz o Senhor. E isso está claro. Mas o curioso é que no Novo Testamento, Paulo ele faz um alerta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Olha só o que Paulo diz. 1 Tessalonicenses, essa igreja na cidade de Tessalônica, ele está orientando essa igreja e Paulo diz assim, não trate com desprezo as profecias. Sabe por que Paulo está falando isso? Há 2000 anos atrás, porque nós já tínhamos problemas com esse dom lá no início. Dá para você entender? E muitas pessoas estavam desprezando esse dom. Sabe por quê? Por causa da carnalidade. Por causa da falta de direção de Deus. E aí Paulo continua dizendo o seguinte, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ora, eu e você nunca lemos alguém chegar e dizer, cuidado com o que Isaías falou, cuidado com o que Daniel falou, cuidado com o que Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Cuidado com o que esses caras falaram. Você nunca vai ver isso aqui. Sabe por quê? Porque esses homens eram homens de Deus. Eles já estabeleceram um fundamento. O fundamento, a fundação já está colocada. Profetas e apóstolos. O ensino dos profetas e o ensino dos apóstolos. A palavra dos profetas que estão no cânon do Antigo Testamento, elas não podem ser relativizadas. O período profético que encerra com João Batista não pode ser relativizado, porque tudo que esses homens falaram se cumpriram. Agora no Novo Testamento, e aí você vai lembrar de Joel, capítulo 2, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre quem mesmo? Sobre toda a carne. Então, diferentemente do Antigo Testamento, que havia uns homens especiais que Deus usava, agora no Novo Testamento o Espírito Santo está sobre todo o povo. E com ele os dons. Só que aí faltou o cuidado e ao invés de ser o uso, veio o abuso. E é por isso que Paulo está nos alertando. No capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 1 a 4, ele ensina o uso correto, por exemplo, da profecia, do dom da variedade de línguas e do dom de interpretação de línguas. Vejam, por favor, o texto. Sigam o caminho do amor. Porque lembra-se, acabou o capítulo 13, e ele está falando do amor. Ele está falando, gente, ninguém exerce dom sem amar. Ninguém exercita o dom sem amar. Então, o melhor profeta é aquele que chega para você e fala, olha, e se você conhece esse profeta, né, você precisa conhecer a vida dele, saber de onde é que ele veio, saber se é um homem sério ou não de Deus. Tem tanto profeta por aí, tão complicado. Uma vida tão desajustada. Vocês conheceram alguns? Houve uma época que eu corria atrás dos profetas. Não sei quem aqui já fez isso. Eu fiz muitas vezes. Eu chegava em alguém e dizia, tem uma listinha de vaso aí? Esse é o nosso segredinho entre os penteca. Era isso. A turma que gosta do reteté. Tem uma listinha de vaso aí? Aí a irmã ia dizendo, esse vaso aqui não está bom não, porque esse aqui está meio complicado. O que essa mulher aqui também fala, tem que tomar cuidado. Então, sobrava 2 ou 3. Você entendeu? Eu particularmente acho que é muito raro, muito, muito raro, o dom profético. Mas é raro, muito raro. Você entendeu? Que a maioria se empolga e vai agindo pela carne. Olha, ouça o que Paulo está dizendo. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação. Você entende o que significa em português a palavra dedicação? Dedicação é total esmero, é total cuidado. É total cuidado. Eu estou vendo 2 motociclistas aqui e eu vejo o carinho que eles têm por aquelas motos deles.
Eu até brinco com alguns deles dizendo o seguinte: você tem mais ciúme dessa moto que da sua esposa, fala a verdade. Ele falou, e a esposa do lado? Aí ela olha para mim e fala assim, ó, é isso mesmo. É essa dedicação à coisa preciosa, à coisa que você ama, quando você ama a sua esposa, os seus filhos, essa dedicação é isso. Busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Paulo está dizendo, nós precisamos de gente séria. Não para dar direção, para dizer o que você vai comer no meio-dia, no almoço ou no jantar. Você entende o que eu estou falando? Para trazer conforto, trazer consolo. Veja o que ele vai dizer aqui. Pois quem fala, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. É claro, o dom de línguas é uma coisa entre você e Deus. Mas quem profetiza, ouça isso agora, e você precisa entender isso. Quem profetiza o faz para, primeiro, edificação. Segundo, encorajamento. Terceiro, consolação. Esta é a palavra profética que edifica, a palavra profética que encoraja, a palavra profética que consolida. E não uma palavra profética para dizer com quem você vai casar, se você tem que abrir conta naquele banco ou não, se você vai comprar um carro A, B ou C ou não. Você tem que entender que o reino de Deus é algo amplo, e você tem que entender que a sua vida pessoal com Deus, ela tem que ser intensa e diária, para tomar todas as decisões necessárias, e o Espírito Santo vai te orientar em tudo que você precisa fazer. Você não tem que depender de um dom desse para saber que você tem que tomar café da manhã, que você tem que fazer as coisas óbvias. Às vezes as pessoas têm preguiça de crescer, querem tudo pronto. É como nós estamos aqui, o celular está tudo na mão, e está cada vez pior. Querem a coisa pronta. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolo. Que o Espírito Santo de Deus levante pessoas aqui com esse ministério, para trazer uma palavra de Deus para edificar, para encorajar, para consolar. Quem fala em línguas, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Assim acontece com vocês, está dizendo Paulo, visto que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais, isso não é ruim, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. É isso que Paulo está falando. É claro que ele está falando para uma comunidade desajustada. É claro que ele está falando para uma comunidade que precisa aprender sobre o uso, porque estavam abusando. Este é um dom muito importante, mas nós precisamos buscar de acordo com a orientação da palavra de Deus. Toda palavra profética tem que estar alinhada, unida à palavra de Deus. É em cima do que os profetas falaram, do que os apóstolos falaram. Você colocou essas duas coisas, e a pedra angular de esquina, que é Jesus, tudo que ele ensinou e disse, aí você tem a sua triagem. E se passar por isso, então essa palavra vem do Senhor. Discernimento de espíritos. Esse é um dom muito importante para a vida do povo de Deus. Está na lista que nós estamos lendo hoje de Paulo, é o último. Discernimento de espíritos. Ele nos ajuda a distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Sim, de certa maneira, todos nós temos um pouco de discernimento, graças a Deus. Mas essa pessoa que tem esse dom, ele ou ela está ligado o tempo todo. E o Espírito Santo quer levantar pessoas no meio do seu povo com o dom de discernir claramente, ouça isso, a voz do mal, a voz de Deus e a voz humana. Quando Deus está falando? Você tem certeza e convicção que foi Deus que falou com você? E se foi o mal que falou? Pode ser ou não? Sim ou não? Pode ser a sua própria voz? Como que discerne isso? Olha o que Paulo diz em 1 João, o que João diz na sua epístola no final. Ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito. Amados, não creiam em qualquer espírito. Ouça isso. Mas examinem
os espíritos para ver se eles procedem realmente de Deus ou não. E aí ele conclui dizendo: porque muitos, mas muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E eu continuaria, e tem entrado nas igrejas, e tem entrado nas famílias, e tem entrado na vida das pessoas, e tem entrado na vida das pessoas. Tome cuidado com isso. Vamos pedir para que Deus levante pessoas aqui que tenham o dom de discernimento. Amém? Concluindo, eu usarei a conclusão que Paulo faz no final do capítulo 14. E eu queria que você acompanhasse comigo como conclusão os versículos 26 até o 33. Olha só a preposição conclusiva que ele coloca aqui, ó. Portanto, está concluindo. Portanto, o que é que nós vamos dizer, meus irmãos? E aí ele começa uma orientação bem prática, bem clara, de como deve ser o procedimento na vida de uma comunidade carismática, cheia de dons. Como que vive, como que deve proceder no momento da reunião comunitária do povo de Deus, como que esses ministérios eles vão sendo usados pelas várias pessoas e como que o Espírito Santo vai usando cada pessoa no seu determinado dom para que haja paz, alegria e amor. Ele disse: quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo. É diferente dessa reunião aqui, onde tem um pregador e você ouve no estilo preleção, mas Paulo está falando da comunidade muito mais livre, muito mais solta do que a nossa, muito mais leve nesse sentido, porque aí as pessoas tinham liberdade de se levantar e entrar com um salmo, uma outra com a palavra de instrução, mas ninguém querendo aparecer, entende o que eu digo? Todo mundo aqui debaixo do amor, lembra? Porque aqui é capítulo 14, ele já falou do capítulo 13, está lembrado disso? Agora que vocês estão mergulhados no amor, agora que vocês entenderam, não é? Que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Quando você entende isso, quando você entende que tudo é o amor e é pelo amor, é motivado pelo amor, então é essa coisa maravilhosa e a vida acontece naturalmente no meio do povo. Um tem salmo, o outro tem uma palavra de instrução, o outro traz uma palavra de revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação, porque, como Paulo disse, depois vocês estudem com calma esse texto, Paulo dizendo: olha, se tiver alguém falando em línguas, fala você e Deus. Não tiver intérprete, cale-se, fica quietinho. E não aquela batucada, aquele barulho que você entra num lugar e pensa: meu Deus, está todo mundo louco aqui. É por isso que os nossos amigos dizem que igreja de crente é igreja de doido. Ou você nunca ouviu isso? Isso é igreja de doido. Por causa do quê? Falta de conhecimento do Evangelho, falta de conhecimento da palavra. Só faça o que está na palavra e pronto, não há esse desajuste. Porque Paulo, ele mostra didaticamente como que deve acontecer, com interpretação, e ele diz mais: que tudo seja feito para a edificação do corpo, da igreja. Não é para levantar o nome de ninguém, não é para sobressair ninguém. Se porém alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. E se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ponto. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os julguem outros cuidadosamente o que foi dito. Toda palavra profética tem que ser julgada. Não é o profeta não, é a palavra. E tem que ter maturidade esse profeta, de alguém chegar lá e dizer: o que o Senhor falou está em rota de colisão com o Evangelho. E o irmão pede perdão. O irmão fala: eu falei de mim mesmo, me perdoe. Toma muito cuidado. Agora, se ele for do tipo arrogante, empinar o nariz, aí você sai da frente e deixa o camarada passar. Porque esse não entendeu nada do que é o capítulo 13. Ainda que eu tenha um dom de conhecimento e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Deus te deu uma palavra de conhecimento, de ciência, de sabedoria. Submeta-se primeiro ao amor e depois entregue. Porque o amor, ele realmente é a triagem.
Ele é a peneira que faz. E aí Paulo diz: pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. Não está fechado para ninguém, está aberto. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. É tão bom quando você recebe a voz do seu pastor falando com você, usando um irmãozinho ou uma irmãzinha, mas você vê claramente que é a palavra de Deus que está ali. Os espíritos dos profetas, um dos meus textos preferidos quando fala da questão espiritual, de dons espirituais, está aqui. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Você vai entender o que eu vou falar agora. Quando é possessão, toda a faculdade mental do ser humano é colocada de lado. Quando é inspiração, quando é unção, quando é poder, Deus usa a pessoa sem tirá-la do seu eixo, da sua personalidade. Por isso que uma pessoa que está possessa, quando ela vem, volta a si e é liberta, ela pergunta: onde eu estou? O que aconteceu comigo? Isso é possessão. Quando o Espírito Santo de Deus toma um homem e uma mulher, não há necessidade de explicar, porque é o Espírito Santo que está tratando e mexendo com você e agindo com você. Muitos de vocês aqui são como eu. Nós mergulhamos na obra do Espírito, buscamos dali e daqui, se machucamos, nos decepcionamos, nos desapontamos por causa da nossa imaturidade. Por causa da minha imaturidade, por causa da sua imaturidade, nós nos decepcionamos. E Deus não tem nada a ver com isso. A nossa proposta aqui é que a gente tenha olhos de amor sobre o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem. Não é Deus de desordem, mas de paz. É um Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. É um Deus de paz. Se não há paz, Deus não está. Se não há paz, Deus não está. Eu queria orar agora. E eu queria convidar vocês a orar e a pedirmos para que Deus derrame na nossa comunidade os dons do Espírito Santo. Vamos fazer isso? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos pedir para Deus quebrar esses preconceitos que nós tivemos. Vamos pedir para que Deus esteja nos livrando também do abuso, da coisa desordenada, sem direção, mas que seja tudo ordeiro. Nós vamos orar agora. Nós vamos ficar em pé. E você vai dizer: Senhor, eu ouvi uma lista hoje. Tem mais. Semana que vem tem outras listas. Mas agora, eu quero pedir que o Senhor derrame dons sobre a nossa comunidade. Dons sobre a nossa vida. E você vai perguntar para o Senhor: qual é o dom que o Senhor tem para mim? Posso fazer esse pedido para você? Presta atenção, olha aqui. Posso fazer esse pedido? Pergunte para o Senhor: qual é o dom que o Senhor tem para mim? Qual é o dom? Qual o dom que o Senhor me deu? Baixe a sua cabeça, converse com Deus agora. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!